Abra sua Bíblia comigo em João, Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13. E se você puder, coloque-se em pé para a mensagem desta manhã. Que hino belo, louvado seja o Senhor, e que bom estarmos na casa do nosso Deus. João, capítulo 13, de 3 a 5, para a nossa meditação nessa manhã. Os verdadeiros servos de Cristo. Diz assim a palavra do nosso Deus: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando a toalha, cingiu-se. E depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Oremos mais uma vez. Pai, obrigado pela manhã e por Tua palavra, por Tua presença, pelo Teu Espírito Santo em nós. E oramos, ó Deus, para que o Senhor mais uma vez fale conosco. Aliás, continue falando conosco da maneira que o Senhor quer. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. A igreja de Jesus é um organismo vivo. Pedro vai dizer na primeira carta, no capítulo 2, que nós devemos nos achegar a Jesus, pedra viva, como pedras vivas. E a igreja, então, é um organismo vivo porque a cabeça, que é Cristo, é vivo. Nós pertencemos ao Cristo vivo. E todos os membros que fazem parte desse corpo, que é de Cristo, ou o Cristo vivo, fazendo a sua parte, bem ajustados, ligados pelo auxílio de juntas e operando, fazendo a sua justa operação ou a sua justa parte. Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo 4, versículo 16, que o corpo vai crescer e vai ser edificado em amor, se cada parte do corpo de Cristo, cada membro fizer a sua parte, então o corpo crescerá. E sendo a igreja um organismo vivo, cada igreja local que pertence a Cristo tem a sua própria característica. Cada igreja tem as suas qualidades, mas também tem os seus defeitos. Por exemplo, podemos pensar a respeito de 3 igrejas que a Bíblia cita no Novo Testamento. A igreja de Coríntio, dos Coríntios, como qualidade, eles possuíam todos os dons espirituais. Por outro lado, Paulo vai dizer que eles eram meninos espirituais, ou boa parte deles agiam como meninos, tinham uma mentalidade ainda de meninos, ainda não tinham alcançado maturidade espiritual e brigavam por coisas tolas. Outra igreja que tinha suas qualidades e defeitos, a igreja dos Tessalonicenses, era uma igreja interessada na volta de Jesus, queria saber a respeito da volta de Jesus. Por outro lado, entre aqueles irmãos, havia aqueles que, por pensarem na volta de Jesus e que ela estava próxima, não queriam trabalhar. E aí Paulo disse: se não trabalha, também não coma. Ou também uma outra igreja, a igreja dos Filipenses, uma igreja generosa, uma igreja que até tinha suas limitações financeiras, mas quando se dedicava à obra do Senhor, ou quando participava da obra do Senhor através dos seus bens, ou através das suas ofertas, dava até além das suas condições, como Paulo agradeceu àquela igreja através da carta. Mas mesmo sendo uma igreja generosa, Paulo instrui aquela igreja, porque eles estavam vivendo algumas inquietações, e tinha até algumas questões entre Evódia e Sinti, que talvez alguma briga entre elas. Então eram igrejas que tinham qualidades, mas também tinham seus problemas. Por quê? Porque eram formadas por pessoas. As qualidades é porque eram formadas por pessoas que serviam e que tinham maturidade, mas também os seus defeitos existiam porque as igrejas, como a nossa, eram formadas por pessoas. Mas apesar de nossas limitações, irmãos, de nossas falhas, da nossa humanidade, de sermos de barro,
é a nós que Deus quer usar. É a você, como servo dele, no seu corpo e no mundo. Por que não? E apesar então das suas limitações, eram parte da igreja de Jesus, que o próprio Senhor Jesus amou, que Ele mesmo se entregou para apresentar esta igreja a si mesmo, como esposa santa, irrepreensível, sem manchas nem rugas. Mas isso é um processo de aperfeiçoamento. Mas apesar, como já dissemos, de nossas limitações, nós devemos servir. E pensando um pouco em nós, como igreja de Cristo, e certo de que este é o desejo nosso, nós queremos voltar a pensar sobre esse valor, esse algo que é necessário e importante na obra do Senhor, como quem quer ser agradável a Jesus, mas também sensível à voz do Espírito Santo, que é o ato de servir a Cristo, servindo ao corpo de Cristo. Por isso Jesus nos relembra nessa manhã algo que nós valorizamos, mas que às vezes esquecemos, e queremos aprimorar, e até mesmo alguns resgatar, este ato ou essa atitude de servirmos uns aos outros como família de Deus e servos de Cristo. Por isso vamos pensar nas características, nas atitudes dos verdadeiros servos de Cristo. E esse texto que nós lemos em João, no capítulo 13, versículos 3 a 5, e outros versículos que leremos, esse texto nos ajudará a pensarmos ou a identificarmos como são ou quem são os verdadeiros servos de Cristo. E o que nós identificamos a princípio? Em primeiro lugar, nós vamos ver que os verdadeiros servos de Cristo valorizam o exemplo deixado por Jesus. Dão valor ao exemplo que Jesus nos deixou. Ele é a cabeça, Ele é a principal pedra de esquina, Ele é o modelo, Ele deixou os passos ou as marcas para seguirmos. E devemos imitar a Cristo em tudo. Veja comigo nos versículos 13, do 13 a 15, o que é que João registrou? Palavras de Jesus, dizendo assim: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Alguns frequentam a igreja de Cristo, alguns até fazem parte da igreja de Cristo, mas não se sensibilizam com o exemplo de Cristo, que pegou toalha e bacia e lavou os pés dos seus discípulos. O servo verdadeiro, o servo autêntico de Cristo, não é aquele que deixa a sua própria marca ou deixa as suas marcas, mas é aquele que deixa as marcas de Cristo através da sua vida, através da sua maneira de viver. E assim, então, uma pessoa que deixa as marcas de Cristo através do seu ato de servir, jamais será esquecida. Nós lembramos muito bem de servos de Cristo, porque nós olhávamos para essas pessoas e elas deixavam as marcas de Cristo, através da maneira de servir. Jesus tomou aquela atitude de pegar a bacia, a toalha, que para muitos seria uma atitude humilhante, mas, irmãos, era uma demonstração de amor. Quem ama, serve. E não fica impondo condições, não fica impondo barreiras. Veja só no versículo 1, o que é que a Bíblia nos diz. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Foi um gesto de humildade, sem dúvida, mas foi também um exemplo de amor. Jesus, o nosso Senhor, ao qual servimos e adoramos, demonstrou amor através do serviço, cingindo os seus lombos com uma toalha e uma bacia. E segundo os estudiosos, quando um anfitrião convidava amigos, pessoas importantes para a sua casa, ele colocava à entrada da sua casa o servo mais humilde ou
por assim dizer, o menos importante para lavar os pés dos seus convidados. E na ausência de servos, o próprio anfitrião ficava à porta para lavar os pés dos seus convidados. Mas inusitadamente, Jesus tomou ali a dianteira, tomou uma atitude, pegou a toalha, a bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Eu imagino os discípulos, quando olham aquela atitude de Jesus, estranhando aquele gesto, e começam a cutucar um ao outro: você está vendo o que o Senhor está fazendo? Por que a gente não fez nada? Quer dizer, imagino, não que a Bíblia diga isso, mas o Senhor Jesus disse para nós, ensinando aos seus discípulos, que cada um de nós devemos tomar a nossa cruz e segui-lo. E nós lembramos muito bem disso, inclusive alguns dão nome à cruz. Mas Jesus também nos disse para servirmos uns aos outros, lavando os pés uns dos outros, mas a maioria de nós se esquece disso. Esquece que Jesus nos disse que devemos lavar os pés uns dos outros. Em Filipenses, irmãos, no capítulo 2, versículo 7, Paulo cita algo que, inclusive, esclarece muitas coisas a respeito do ministério terreno de Jesus. Fala que Jesus assumiu ou tomou uma forma de servo. Servo. Sendo Deus, assumiu forma de servo. Esvaziou-se a si mesmo e se tornou semelhante a nós e nos serviu mesmo sendo o Senhor. Em Marcos, no capítulo 10, versículo 45, ele disse: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Esse é o exemplo que Jesus nos deixou. E uma igreja que serve com alegria, seguindo o exemplo de Cristo, será uma igreja cheia da graça de Cristo, e achará graça aos olhos dos seus próprios membros, mas também daqueles que estão ao nosso redor. Como a igreja de Jerusalém, em Atos no capítulo 2, versículos 46 e 47, a Bíblia vai nos dizer que aquela igreja foi achando graça aos olhos das pessoas que conheciam e que nem ainda faziam parte da igreja, mas porque faziam com alegria, serviam com alegria uns aos outros, achavam graça aos olhos daqueles que tinham contato com ela. E um dos motivos, irmãos, que muitos perdem a alegria no viver é porque estão deixando de servir, estão abrindo mão do seu propósito de vida, e com isso estão perdendo a alegria. Quando servimos uns aos outros, nós nos sentimos úteis. Quando nós servimos uns aos outros, nosso coração é tomado por uma sensação de satisfação, de missão cumprida, porque estamos cumprindo ou seguindo o exemplo de Jesus. Mas em segundo lugar, os verdadeiros servos de Cristo, além de valorizarem esse exemplo que Jesus nos deixou, também servem uns aos outros como servo de Cristo, ou servem uns aos outros porque são servos de Cristo. Em Colossenses, no capítulo 3, versículo 23, Paulo vai dizer: em tudo quanto fizerdes, ou tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, fazei com o coração inteiro, não faça com o coração pela metade, como ao Senhor e não aos homens, porque antes de sermos servos dos homens, somos servos do Senhor, e se servimos ao Senhor, devemos servir uns aos outros, em amor, não para buscar fama, não para cutucar alguém, mas para servir aos outros, servindo a Jesus, que é o nosso Senhor. Há quem brigue por liderança, há quem brigue por ser destaque, há quem brigue por posições, inclusive os próprios apóstolos começaram a brigar depois de algumas lições de Jesus sobre isso, sobre quem seria o maior, quem seria o menor, e aí Jesus disse: quer ser o maior, seja o menor, e o exemplo foi uma criança. Ou mesmo 2 dos apóstolos começaram a pedir a Jesus: Senhor, resumindo, Senhor, permita que nós irmãos, Tiago e João, um se assente à tua direita e outro à sua esquerda, e nesse pedido até envolveram a mãe no meio, e a mãe foi lá pedir: Senhor, no teu reino, que um sente à tua direita e outro à sua esquerda.
E aí Jesus respondeu: quem quiser ser o maior, seja servo de todos. Porque ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Na sua volta gloriosa, em Mateus no capítulo 25, versículo 21, capítulo 25, 21 de Mateus, Jesus levará em consideração 3 características. Ele vai falar sobre aqueles com quem ele se reencontrará e que são filhos da ressurreição, ele chamará de bom e fiel. Uma outra característica, ele vai dizer: foste fiel no pouco, ou seja, a característica do que faz, mas também haverá uma característica da recompensa: sobre o muito te colocarei. Mas antes de Jesus falar sobre essas características, Jesus chamou a esses de servos, ou servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, então sobre o muito te colocarei. Naquele cenáculo em que Jesus se reuniu com seus apóstolos, com seus discípulos, aqueles homens estariam dispostos a lutarem por tronos, a pegarem espadas e lutarem pelo reino. Mas quem deles estaria disposto a pegar uma toalha e lavar o pé do discípulo ao lado? E até mesmo alguns preferiam permanecer de pés sujos, mas não lavariam os pés do que estão ao lado. É aquele que prefere sofrer, mas não vai agir para a alegria do outro ou para o bem do outro. Eu me lembro da história de um irmão, que o irmão contou, o irmão Mário Montinho, um português, crente, está com o Senhor. Alguns irmãos aqui o conheceram, talvez o irmão Geraldo conheceu, lá em Vila Rema, alguns irmãos conheceram. Ele contou essa história, eu falei: olha que interessante. Ele falou de 3 amigos que foram almoçar. E na hora de pagar a conta, veio a conta e eles começaram a discutir sobre quem pagaria a conta. E para eles seria humilhante um pagar a conta, porque o outro começou a falar: não, mas eu paguei da outra vez, não, mas da outra vez a gente dividiu, e aí naquela briga, aí eles fizeram assim um acordo. Para não dar o braço a torcer, eles falaram: vamos fazer aqui um acordo. Vamos pedir para o garçom trazer 3 bacias com água, e nós vamos colocar a cabeça dentro dessa bacia. Você já conhece a história, né? E aquele que tirar a cabeça primeiro, paga a conta. 3 velórios. Porque não quiseram dar o braço a torcer. É claro, é só para ilustrar. Se você puder, pague a sua conta, né? Não vá abusar dos outros. Mas, irmãos, sim, é verdade. Há pessoas que preferem permanecer de pés sujos a limpar os pés dos outros. Mas Jesus, sendo o Senhor, nos deu o exemplo. E quando nós servimos a Cristo, nós servimos uns aos outros com alegria. Mas por último, o verdadeiro servo de Cristo também se deixa servir. Também deixa que outros lavem os seus pés e lava também os pés dos outros. Porque assim como muitos têm dificuldades para servirem, outros também têm dificuldades para serem servidos. Humildade é fundamental na vida do cristão. Mais uma vez, em Filipenses, no capítulo 2, Paulo nos ensina que Jesus nos deu o exemplo de humildade. Mas Pedro, naquele cenáculo, naquela sala, teve alguma dificuldade na hora de ser servido. Ele não deixou o Senhor lavar os seus pés, ou tentou não deixar. E talvez ali fosse um excesso de humildade ou excesso de orgulho. E às vezes, irmãos, nós devemos deixar as pessoas também ter o prazer de servirem a nós, sem abusarmos. Porque, às vezes, o excesso de humildade é um orgulho disfarçado. É aquele que não quer se deixar ajudar para que não demonstre fraqueza. Mas somos família. Somos membros uns dos outros, somos corpo de Cristo. Então, se alguém está oferecendo ajuda e você não está abusando, com humildade, aceite ajuda. Aceite ajuda, como quem também serve e é servido por amor a Cristo. Porque humildade é pensar de si e aceitar a respeito de si aquilo que é justo. Não é pisar nos outros e também não se deixar ser pisado. Mas como Paulo disse em Romanos no capítulo 12, versículo 3, ele disse: ninguém pense de si além do que convém. Antes, com moderação,
ou com equilíbrio, de forma justa. E assim como servo de Cristo, você está necessitando de algo, comunique e aceite ajuda. Aceite oração, aceite o amor, aceite o abraço, porque é para isso, irmãos, que nós estamos aqui, para servirmos uns aos outros, para carregarmos as cargas uns dos outros, porque quando nós carregamos as cargas uns dos outros, nós cumprimos a lei de Cristo. Alguns servos de Deus foram servidos também. Elias, ele chegou à exaustão, mas houve um momento que o Senhor até enviou o anjo para o ajudar. Ou mesmo Davi foi servido em momentos de perseguição, ou até mesmo pelo seu amigo Jonatas. Foi servido por aqueles valentes. E Davi, além de ser servido, também tinha um coração de servo. Um gesto de Davi que eu não entendia, mas depois me fez entender um pouquinho mais por que ele era um homem segundo o coração de Deus e por que ele era tão amado por Deus e pelos seus soldados e aqueles seus súditos. Quando ele, dizendo que estava com vontade de beber a água da fonte de Belém, e então 3 dos seus valentes atravessam o acampamento dos filisteus, eles vão lá, pegam a água da fonte de Belém, trazem para Davi, e quando eles entregam aquela água para Davi, como uma atitude de servos, Davi derrama a água. E eu pensei, que ingrato, que orgulhoso, derramando a água assim na frente dos outros, que desperdício. Mas depois, lendo com cuidado, não, ele estava na verdade oferecendo como oferta a Deus, ou como libação a Deus, porque ele não se achava digno de beber aquela água que custaria o sangue daqueles homens. Davi era servido, mas ele também servia. E Jesus nos ensinou isso, nós devemos servir uns aos outros, não com um pesar no coração, mas com alegria, porque quem não serve, não cumpre o propósito de Cristo. E para isso o Senhor nos chamou. Que as pessoas olhem para você, olhem para mim, olhem para nós, e sejam marcados, não por nós, mas pelas marcas de Cristo, ou pelo perfume de Cristo que nós exalamos quando servimos uns aos outros. Então que Deus nos abençoe, e que você se alegre em servir a Cristo, e Cristo se alegre em vê-lo servindo a Ele. Que Deus nos abençoe. Amém, pastor.